Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto ouvinte, que nos acompanha através desta emissora de rádio, e você, internauta, que nos acompanha através das nossas mídias, do nosso canal no YouTube. Um bom dia para você na presença dos anjos. Te convido a recitarmos juntos a oração do nosso anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Que esta terça-feira seja um dia de luz para mim e para você. Eu te peço as suas orações. Não somente eu devo rezar por você, mas você também deve rezar por mim, por todo o clero, por toda a igreja, pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV. Olha que maravilha! Hoje é o dia de São Martinho de Tours, é um padre da igreja. A vida dele é uma pregação viva sobre o amor que não termina com a morte. Nascido na Hungria no século IV, soldado convertido ao Evangelho, São Martinho deixou as armas para servir a Cristo e ao povo. Foi monge, missionário e depois bispo. Mas mesmo no leito da morte, seu coração continuava inflamado pelo zelo pastoral, ou seja, pela preocupação com a salvação das almas. Suas últimas palavras resumem toda a sua existência. Se ainda sou necessário ao teu povo, não recuso o trabalho. Creio que também para nós. Eu me encontrava um casal já bem idoso, com muitas dificuldades já no seu corpo, no corpo enfermo de cada um deles, já com mais de 70 anos de casados. E os dois diziam, nós continuamos servindo a igreja, rezando o nosso terço, o nosso rosário, pelo Papa, pelo Bispo, pelos padres, pela santificação das almas, das famílias. É isso mesmo. Enquanto estivermos em condição física de realizar alguma coisa para Deus, não podemos recusar o trabalho, como foi São Martinho de Tours. Essa frase dele, pronunciada quando já estava exausto e doente, revela o segredo do verdadeiro pastor. Ele não vive para si mesmo, mas para Deus e para as almas. Eu dizia isso para um sacerdote na semana passada. O sacerdote não se pertence. É o livro de Fulton Sheen que vocês podem doar para os padres, que é um excelente presente, e pedir ao padre que leia. O sacerdote não se pertence, de Fulton Sheen. É um livro maravilhoso, profundo, que os leigos também podem ler para compreender a essência da vida do sacerdote. Infelizmente, muitos de nós sacerdotes perdemos no tempo o significado do nosso ministério. Por isso a gente não faz as coisas como deve. Mesmo diante da morte, o grande santo compreendeu que servir era o modo mais belo de morrer. E muitas pessoas morrem orando pela conversão dos pecadores, pela conversão de suas famílias. Como isso é grande, como é maravilhoso isso. Para o cristão, especialmente para o sacerdote, a morte é o último ato de obediência e de amor. O momento de entregar nas mãos do Senhor tudo o que se foi e tudo o que se fez. Mês de novembro, mês da gente pensar nos novíssimos. São Martinho nos ensina que a caridade é mais forte que o cansaço e mais poderosa do que o medo da morte. Quem ama a Cristo e o seu povo não se retira do serviço, nem quando sente o corpo enfraquecer. A caridade faz da morte
um altar onde o coração do servo se consome como incenso diante de Deus. Nós sabemos que nos últimos momentos de Frei Damião de Bolzano, que está em processo de beatificação no Nordeste, sepultado lá em Recife, um lugar que vale a pena visitar, o memorial de Frei Damião no Recife. Um lugar muito impactante, né? Aquele lugar tão simples, o museu desse santo frade, como move os nossos corações. É impressionante, Frei Damião já acamadinho, sofrendo no hospital, os enfermeiros vinham pedir a bênção e ele às vezes ainda conseguia levantar a mão fraquinho para dar a bênção, para rezar com os que precisam de Deus. Penso que tanto eu como você, meu querido irmão sacerdote, você pai de família, você mãe de família, nós precisamos olhar para o exemplo de São Martinho e compreender que o ministério, o nosso serviço, não se encerra quando chega a doença e a velhice, mas se transforma. Quando o corpo já não pode andar, o coração pode interceder. Quando as forças se apagam, a oração se acende. O sacerdote idoso que reza pelo seu povo continua sendo um missionário invisível, sustentando a igreja pelo poder da súplica. E nós sabemos que essa intercessão, sobretudo dos idosos, dos doentes, dos monges, das monjas, é que sustenta a igreja. Eu vejo aqui em Formosa o nosso mosteiro Sagrada Face, das irmãs totalmente reclusas, nossas monjas santas. Quanto bem a oração delas faz para a igreja, para a nossa sociedade. São Martinho de Tours é um ícone da caridade pastoral. Dividiu seu manto com um pobre, pregou o evangelho entre os camponeses, libertou pessoas e reconciliou cidades em guerra. O mesmo zelo o acompanhou até o último instante. Por isso a igreja o venera como modelo do pastor que morre servindo, e não como um herói que descansa após a batalha. Morrer servindo. Essa deve ser a nossa grande meta, o nosso propósito sacerdotal, o propósito de uma mãe, de um pai, morrer servindo. Morrer é continuar servindo. Eis o resumo da nossa vida cristã. A morte para quem está unido a Cristo não é um corte, mas uma continuidade. Aquele que serviu com amor na terra, servirá com glória no céu. O sacerdócio, que é participação no serviço de Cristo, encontra na morte a sua plenitude. O padre é configurado a Cristo servo, que morreu servindo e serviu morrendo. Por isso, meus caros, a doutrina da Igreja sobre os novíssimos, que nós estamos meditando de maneira mais profunda nessa semana, não é sombria, mas luminosa. Quando falamos da morte, falamos também da fidelidade na esperança e da vitória da caridade. São Martinho nos mostra que a santidade consiste em amar até o fim e que o fim do justo é apenas o início da eternidade de amor. Ou nós cremos nisso, ou então nós não seremos nada. Nós precisamos ter esta consciência belíssima acerca da eternidade, e o nosso caminho para a eternidade é um caminho de amor, é um caminho de vitória. Que cada sacerdote e cada fiel aprenda com São Martinho a transformar o último suspiro em ato de entrega. E quando vier o dia do nosso encontro com o Senhor, possamos repetir suas palavras. Se ainda sou necessário ao teu povo, não recuso o trabalho. Que possamos morrer como servos e ressuscitar como filhos de Deus.
Que maravilha pensar nisso para nós sacerdotes, para o religioso, para a religiosa, para o consagrado, para você pai, para você mãe, para você que viveu a vida solteiro ou solteira, consagrando a sua vida no dia a dia. É belíssimo isso. Nós não podemos nunca esquecer de que nós não somos absolutamente necessários nesse mundo, mas Deus não pode realmente salvar essa humanidade sem nossas mãos ajudando, sem nossa oração de intercessão. Deus precisa de mim, Deus precisa de você. Creiamos nisso e olhemos para a frente como Moisés olhou para além do deserto, na condução do seu povo à terra prometida. Assim seja. Amém. Gente, vamos pensar no Evangelho de hoje. Lucas 17, 7 a 10. Você que vai à Santa Missa nessa terça-feira, vai escutar esse Evangelho no qual Jesus diz: quem de vós, tendo um servo que ara ou apacenta o gado, lhe dirá, quando volta do campo, vem depressa sentar-te à mesa? Não lhe dirás antes, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás e beberás tu? O Senhor ensina aqui a humildade do serviço, que é o caminho do verdadeiro discípulo. O discípulo de Cristo serve, não se cansa de doar. A fé se manifesta no serviço fiel, não nas recompensas terrenas. Eu vejo as pessoas que trabalham na pastoral social, na pastoral da caridade, os vicentinos, os ministérios de serviço aos pobres. Pessoas que deixam o seu trabalho para ajudar. Pessoas que, não podendo ajudar, doam. E nós estamos vendo um aumento da pobreza de maneira exacerbada na nossa nação. E ao lado da pobreza, a preguiça de muitos que não querem trabalhar porque se conforma com essa ninharia que recebe do Bolsa Família. Que tristeza! Quantas pessoas têm terra e não planta? Quantas pessoas têm condição de ter uma galinha para chocar, ter frangos, ter ovos, mas não têm coragem, dominados pela preguiça. E quem é preguiçoso não serve. É impressionante, o preguiçoso não serve. Eu lembro do meu seminário, os seminaristas preguiçosos eram aqueles que não limpavam os banheiros, que não cuidavam daquilo que era de todos. Por isso nem chegaram a ser padres, graças a Deus. Quando o servo cumpre o seu dever, ele apenas realiza o que devia fazer. Assim também o sacerdote e o cristão servem porque amam, e não para receber, muito menos ser aplaudidos. São Martinho de Tours viveu exatamente essa palavra. Serviu até o fim, sem esperar outro prêmio, senão o próprio Cristo. O Evangelho de hoje e o exemplo do santo convergem numa mesma lição. O verdadeiro servo não descansa enquanto houver alguém que precisa de amor. E quando Deus o chama, o servo entra no repouso eterno, não por ter deixado de servir, mas porque o serviço foi consumado em amor. Quão belo é contemplar, como vi outro dia, um senhor já idoso cuidando da mãe idosa, como outras mulheres que já encontrei assim. E ele disse para mim: a minha riqueza foi cuidar do meu pai e da minha mãe, porque eu sou o caçula, os outros foram morrendo, e eu não optei pelo casamento, mas para cuidar do meu pai e da minha mãe. E ele estava aguardando a passagem da sua mãezinha, que já foi para a eternidade. Que bonito! Viveu a sua vida servindo. Que nós também possamos seguir nessa mesma esteira. Senhor nosso Deus e Pai,
sob o olhar dos santos anjos da guarda, que nós possamos ser servidores com amor, fazendo tudo com amor, sem querer aparecer, sem querer aplausos, porque o coração do discípulo deve ser livre, profundamente livre de todas as vaidades deste mundo. Dê-nos, Senhor, a graça de servir com amor e no final da nossa vida nos console com a morte santa, sob o olhar de Nossa Senhora da Boa Morte e de São José, também patrono da Boa Morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você. Volte a estar conosco às 20 horas aqui no canal, no YouTube, com a oração da noite. Tenham paz.